galera, agora a gente vai ter uma aula bônus de capacitores que está relacionada justamente em entender qual é a função do dielétrico no capacitor, tá? Qual a influência de a gente adicionar esse dielétrico, esse material isolante, entre as placas do capacitor. Para a gente entender isso, a gente vai fazer uma comparação. Enquanto a gente tem um vácuo entre as placas do capacitor, tá? Então, nessa figura aqui, ao invés de a gente colocar um material dielétrico, a gente vai ter simplesmente o vácuo. E aí a gente vai fazer uma comparação de quando eu tenho vácuo e quando eu adiciono ali um material dielétrico. Gente, quando eu tenho vácuo, é gerado um campo elétrico entre as placas do meu capacitor que está relacionada apenas às cargas que ele armazenou, beleza? Esse campo elétrico, como a gente já viu, ele se afasta das cargas positivas e vai até a carga negativa. Então, ele está apontando aqui para a direita justamente por isso. A gente gera na placa positiva um campo de afastamento e na placa negativa um campo de aproximação. Na hora que a gente vem e adiciona um dielétrico entre essas placas, olha o que vai acontecer, tá? Na hora que eu adiciono aqui um material isolante, eu tenho que as moléculas desse material, elas vão se realinhar, elas vão se reorganizar, tá? Vão se alinhar, de modo que a gente vai ter o polo negativo delas apontando para a placa positiva e o polo positivo dessas moléculas apontando para a placa negativa. Então, essa reorganização, esse alinhamento das moléculas do dielétrico faz com que a gente tenha a geração ali, ó, de um campo elétrico ED, que é devido a esse dielétrico, tá? No sentido contrário. Ou seja, na hora que a gente vai calcular o campo elétrico resultante nessa situação aqui, ó, a gente vai ter esse campo elétrico resultante como sendo igual ao campo elétrico E0, que é igual na situação quando eu tinha vácuo, certo? Que é devido única e exclusivamente às placas, menos o campo gerado por conta do alinhamento das moléculas do dielétrico. Resumidamente, pessoal, na hora que a gente adicionou esse dielétrico, eu tive uma redução do campo elétrico total, beleza? Porque vendo, ó, esse campo elétrico resultante é menor do que o campo elétrico E0 gerado no momento que a gente tinha o vácuo. Eu tenho uma redução do campo elétrico. Como a gente está falando aqui de placas iguais, tá? Placas planas, a gente sabe que é gerado nesse momento um campo elétrico uniforme. E a gente tinha visto que a DDPU gerado no campo elétrico uniforme, ele pode ser calculado como sendo igual o campo vezes a distância entre essas placas, tá? U é igual a ED. Se a gente teve uma redução do campo elétrico, é claro que a gente vai ter também uma redução na DDP entre as placas. No entanto, pessoal, eu estou considerando aqui, tá, dois capacitores que são carregados com a mesma carga para a gente fazer uma comparação justa. Então, os dois, eles vão ter a mesma carga. Vou até colocar aqui, ó, mais Q e menos Q para esse capacitor. E esse outro que tem vácuo, ele vai ter a mesma carga também, mais Q e menos Q, porque isso depende também do circuito que ele vai estar ligado, tá? Então, para fazer uma comparação justa, eu vou considerar que eles vão ter a mesma carga. Se eu digo o seguinte, ó, capacitância é igual a Q pela DDP, se a carga se mantém a mesma, mas a DDP diminui, o que acontece com a capacitância? A capacitância aumenta. Resumindo, galera, na hora que a gente adiciona o material dielétrico entre as placas do capacitor, eu tenho um aumento de capacitância comparativamente quando a gente tem apenas o vácuo, tá? A gente diz que a capacitância do capacitor que tem o dielétrico, ela é um valor que a gente chama de constante dielétrica, tá? Vai depender do material que a gente coloca, K, vezes a capacitância do capacitor com vácuo. Então, o que é que a gente teve, pessoal? Na hora que a gente adicionou o material dielétrico, a gente teve um aumento da capacitância, ou seja, um aumento da capacidade desse capacitor em armazenar cargas elétricas. E aí a gente tem essa expressão aqui, tá? Que diz que a capacitância deste capacitor com o dielétrico vai ser igual a uma constante K, que é a constante dielétrica desse material, tá? Então, essa constante K a gente chama de constante
dielétrica, que depende, claro, do meu dielétrico, tá? Do meu material isolante, vezes C0, que é a capacitância do capacitor, que tem apenas o vácuo. Tranquilo, galera, uma aula bônus, essa parte do assunto, ela realmente não costuma ser muito cobrada no Enem, na verdade é muito difícil ser cobrado. E capacitores, de um modo geral, é um assunto pouco cobrado, como eu já tinha comentado com vocês. Beleza? Valeu e até a próxima!